Fala, meus amigos, aqui começando mais um episódio aqui do Mundaréu Cirúrgico, né? Agora com o meu parceiro Bruno Águila, cirurgião oncológico. A gente vai discutir um tema que ficou da aula passada, extrapolamos um tempo, mas guardamos um episódio que é muita coisa, né? Neoplasia de apêndice. E aí, Bruno, como é que você tá? E Conta aí, aí como é Andrezão? que foi sua semana e Tudo as jóia? novidades aí de Mossoró. Rapaz, tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Falando de apendicite, né? Vocês falaram, ficou muito bom o tema. Hoje a gente discutiu um pouquinho de câncer, né? Câncer de apêndice. Inclusive, a gente vem pra cá, eu acabei de operar um apendicite também. Nada Ah, melhor do que contextualizar, né? nada melhor do que O caso clínico, contextualizar. né? Verdade. Bom, a gente viu que a apendicite é o abdômen agudo inflamatório mais comum na emergência, né? Então, é muito comum a gente ter isso no nosso dia a dia, né? E falando um pouco, passando de apendicite, falando um pouco da neoplasia de apêndice, né? É uma coisa que não é tão comum, é um pouco rara, mas por que eu devo me preocupar, Bruno, por exemplo, com câncer de apêndice, né? Neoplasia de apêndice? É uma coisa que eu devo realmente parar e me preocupar, ou não é tão comum no dia a dia? Cara, assim, realmente, como você falou, é raro. Incidência é muito baixa na população como um todo. Chega de 1%, 1,5% no geral. Problema é porque, como você já falou, né? O abdômen agudo inflamatório que mais acomete. Então, todo mundo, todo residente, todo cirurgião já operou apendicite e opera isso todos os dias. Toda semana, todo serviço vai ter um caso de apendicite. E o que acontece às vezes? Por todo mundo achar que é apendicite, 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 algumas pessoas ignoram, às vezes, o anatomo patológico. Então, esse paciente ele opera, dependendo do serviço ou da situação, tem gente que nem vai atrás do resultado da biópsia. Ela foi operado, se vida que segue, né? Vamos falar assim. E depois de muito tempo, vem as complicações que, na verdade, já eram um caso de possível neoplasia de apêndice, né? Tem um desses contextos. E o outro ponto é esse que a gente comentou, como ela é muito frequente a apendicite, sei lá, de cada 100 apendicites que você operar, vai aparecer uma neoplasia no meio, né? Então, é algo que você também precisa ficar ligado, porque a gente ignora esse tipo de situação. E por às vezes ser raro, quando a gente pega de frente para o consultório, lá no retorno do ambulatório, que é uma apendicite, quando vem, abre o laudo e você fica, opa, dá aquela travada, você olha para o paciente, ele olha para você, e aí, doutor, tá tudo bem? Era apendicite, o que que houve, né? Aí você fica, e agora, né? O que fazer, né? Então, diante desse cenário, acho interessante a gente discutir um pouco sobre isso, porque muitas vezes as pessoas travam, né? Na hora que pega o laudo sem saber o que fazer agora. E aí? Eu mando para químio, não mando, tem que reoperar, tem que fazer colectomia, não tem, deixo quieto. Aí o cara vai tentar se lembrar do achado cirúrgico, peraí, tava tudo normal, não tinha nada diferente, né? Então, você olha esse paciente com 15, 20 dias depois, às vezes você não consegue muito bem lembrar, aí vai revisar o prontuário para ver o achado cirúrgico, né? E aí você fica um pouco nessa dúvida, por isso é interessante a gente discutir e falar um pouco sobre esse assunto também, né? É cruel esse detalhe aí do achado, né? O achado incidental. Quando você abre o eixo patológico, né? O anato patológico que está lá, que não era uma apendicite pura e simples, né? Tinha algum tipo de neoplasia por trás daquela apendicite, né? E não tão raro acontecer, né? Como você falou, 1%. Só que a gente já opera muito apendicite, né? Então, assim, na nossa vida a gente pega muito caso de apendicite, então você vai, uma hora ou outra, você vai se deparar com esse tipo de situação, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para conversar, né? E debater sobre algumas situações para, na hora que você tiver de cara lá, paciente com um achado cirúrgico, com um achado de biópsia de anato patológico desse, você saber como lidar com esse tipo de situação, né? Que é uma coisa que pode acontecer com qualquer cirurgião ou com qualquer médico que esteja recebendo um paciente, né? Que esteja vindo com uma biópsia para ele ver. Como classificar essas neoplasias, né? Existe alguma classificação, existe algumas classificações, né? E a gente, para organizar melhor, a gente classifica a neoplasia de apêndice em duas categorias, basicamente, né? Epitelial e não epitelial, né? A epitelial Isso. é aqueles cânceres, aquela neoplasia que a gente conhece como neoplasias mucinosas, né? De alto e de baixo grau, né? Adenocarcinomas, em geral, né? Tanto do tipo de colo como adenocarcinomas em anel de Synnet, que varia um pouquinho do tipo de colo normal,
E os não epiteliais, que é aqueles tumores neuroendócrinos, né? E aqueles menos comuns, como GIST, né? Enfim. E aí, um ponto de vista que trava às vezes, né? É que a gente vê a neoplasia mucinosa como não sendo câncer, né? Uhum. Às vezes você confunde. Pô, neoplasia mucinosa é câncer? Não é. Como é que você vê isso, mais ou menos? Eu Pode acho ser. que muita gente confunde essa questão da mucina, né? O pessoal fala até muito em mucocele, né? De apêndice e tudo. Que nada mais é do que Antes tinha esse nome, né, Bruno? É, Desculpa aí interromper, né? Mucocele, né? justamente. Acho que a mucocele, na verdade, ele é um laudo descritivo, né? É a mucina, o acúmulo de mucina dentro do lúmen, né? Que está presente também na neoplasia mucinosa, de todo fato. Só que a classificação, ela ajuda a gente não botar toda a neoplasia de apêndice no mesmo saco, né? No mesmo bolo. Então, apesar de atingirem o mesmo órgão, mas o tipo histológico diferencia a questão de prognóstico, sobrevida, tratamento. Por isso que a gente acaba separando nesses dois grupos, epiteliais e não epiteliais, né? E nesse em específico, né, que é o mais frequente nos grupos dos tumores neuroendócrinos, né, é o que chama a atenção pela seu acometimento, sua frequência. No caso da neoplasia, quando a gente fala dela ser mucinosa ou não, no caso da neoplasia mucinosa em si, basicamente, a gente separa ela se ela é baixo grau ou se ela é alto grau, né? E aí essa de baixo grau, por mais que a gente achar que ela é baixo grau, vamos falar assim, sobrevida prognóstico é tranquilo, mas ela quando tem disseminação peritoneal, né, ela acaba sendo infiltrativa no peritônio, entendeu? Então ela pode se transformar num pseudomixoma peritoneal. Tem um outro detalhe. Então, apesar dela ser baixo grau, se teoricamente houver ruptura dentro da cavidade, ela pode disseminar fazendo pseudomixoma peritoneal. Então, não é que ela seja somente realmente de baixo grau, né? A gente tem que se ligar nesse detalhe também. Um outro ponto também que dessas classificações, né, que muda um pouco na questão que a gente no dia a dia, porque elas têm também estadiamento próprio, né? Então, é diferente do que a gente tratava ou pensava anteriormente, como a neoplasia de apêndice, pensando no câncer coloretal, né? Neoplasia de cólon, vamos falar assim. A gente tá tudo no mesmo saco. E hoje a gente separa ela do estadiamento. Então, um exemplo. Nessas neoplasias mucinosas, no estadiamento no geral, por exemplo, um estágio M1, ele é uma neoplasia que é disseminação na cavidade peritoneal, né? Quando a gente vai para o câncer coloretal, por exemplo, já é doença em outro órgão, né? E aí a gente já Isso. fala uma doença mais incurável, irressecável, né? Mas quando ela é N1, pensando para mucina, ela ainda tem o potencial de ser citoredução, de fazer quimioterapia, né? De HIPEC e ter resolutividade do caso, entendeu? Então isso muda também pensando nessa parte de estadiamento, por isso que também a gente separa elas em grupos diferentes nesse contexto, entendeu? Então, você está dizendo assim, que além da etiologia, além dela ser neoplasia mucinosa, eu tenho que me preocupar também com o estadiamento, né? E É, também no ato cirúrgico, eu tenho que me preocupar com a ressecção, né? Para não ter ressecção. nenhuma ruptura ali Ruptura. do órgão e não ter uma disseminação para a cavidade, né? Que pode Uhum. ocasionar uma complicação futura, né? Complicação futura, né? Essa, como eu falei desse detalhe, essa neoplasia do apêndice, das patologias do trato digestivos, neoplásicos, oncológicos, é a única em que e essa classificação do M1, né, por ser uma mucina celular M1A, né, ela é disseminação do peritônio e ela não é considerada como se fosse um estágio, vamos dizer, paliativo, Uhum. irressecável, incurável, entendeu? É a única do trato digestivo que tem esse detalhe. E o outro ponto é que o grau histológico para esse tipo de neoplasia, ele muda prognóstico sobre a vida. Então, por exemplo, a neoplasia mucinosa de apêndice de baixo grau, ela tem uma sobrevida diferente daquela de alto grau, o G1 e o G2, né? Sim. Ele conta na questão é um fator preditivo isolado para contar em relação à sobrevida e prognóstico, entendeu? Excelente, excelente, muito bom. E aí, Bruno, a gente, depois de separar aí as etiologias, né? A gente vai mais ou menos como é que eu diagnostico essa neoplasia, né? Normalmente, não é muito comum a gente ver assim na biópsia, né? Chegou como incidental, né? Mas às vezes a gente pode ter também um achado pré-operatório, né? A gente pode ter uma alteração ali em um exame que o paciente foi fazer por alguma causa, né? Uma tomografia e viu uma alteração no apêndice sugestiva de
Aí, mucocele, como você mesmo falou, né? Ou então alguma neoplasia de apêndice, né? E aí, nesse momento, é importante lembrar para todos que se você tem esse achado, né? É importante você pesquisar com uma colonoscopia tumores sincrônicos, né? Que é uma coisa que pode acontecer, né? Então, no pré-operatório, né? Se você tem esse achado antes de operar, né? É importante ter esse cuidado, né? E durante a cirurgia, Bruno, você já viu já teve algum caso em que durante uma cirurgia você estava operando lá o paciente, viu uma alteração no apêndice sugestivo e pensou, rapaz, será se eu tiro só o apêndice? Será se eu preciso tirar esse apêndice? Ou será se eu faço uma ressecção maior aqui? Enfim, conta aí pra gente um pouco aí do que você... Cara, é, assim, no geral, né, na prática, a gente, grande maioria, que a gente falou, apendicite, apendicite, mas existem aqueles casos que começam a chamar a atenção. O primeiro ponto é a idade, né? Então, normalmente a gente vê o paciente saindo um pouco fora daquela curva de faixa etária do que é apendicite mesmo. Os pacientes mais idosos e tudo, um quadro realmente de mais arrastado, indolente, sabe? Não vem muito classe de apendicite. E aí a tomografia fala espessamento do apêndice e tudo mais, né? Quando você vai no achado cirúrgico, macroscopicamente, o que é que muda, assim? Isso não é uma coisa batida na literatura, né? Tem trabalhos já que mostram algo sobre isso, mas macroscopicamente, o que é que diferencia na prática? O diâmetro, né, do apêndice. Então, o que é que a gente tem na literatura? Acima de 15 a 20 milímetros do apêndice é o corte que ele é mais citado e falado na literatura relacionado à suspeita para neoplasia de apêndice, tá? Isso é o que a gente tem mais descrito hoje dizendo sobre isso aí. Ah, que aí o normal ele vai de 6 a 8, vamos falar assim. E esse outro que a gente está falando de neoplasia vai de 15 a 20. Então esse é o dado mais significativo. Só que não existe nenhum sinal, né, que a gente veja que é confiável sozinho, né? É uma série misturando os fatores. No geral, você tem a suspeita. E quando você suspeita, você trata como se fosse. Eu acho que é. Então, qual é o Uhum. cuidado que eu vou ter que ter? Fazer a ressecção, suspeitando como se fosse apendicite, mas lembrando que existe a possibilidade de ser a neoplasia. Se possível, evitar perfurações e contaminação na cavidade e a retirada do espécime pelo endobag ou de uma forma protegida. É isso que a gente acaba recomendando. Manda para a biópsia, aí depois disso, que aí você vai ter que tomar uma decisão, achar uma conduta ou não, entendeu? Então é isso aí que a gente acaba, por mais que eu possa suspeitar, por mais que eu imagine qual seja o tratamento, mas a gente falou um pouco antes, né? Existem classificações específicas, grupos específicos e tratamentos específicos para isso. A gente não pode colocar tudo no mesmo bolo. Então, o tumor neuroendócrino você vai tratar de um jeito, o carcinoma do apêndice você vai tratar de uma outra forma, apesar de eles estarem cometendo o mesmo órgão, né? Perfeito, perfeito. E Bruno, tu já se deparou em alguma vez para fazer aqui por vídeo e tal, e pô, não tá dando para ressecar bem, não vai, eu vou laparotomizar aqui porque eu tenho medo de perfurar. Corre esse risco, às vezes, você acha que é importante ter esse Cara, cuidado? corre, mas eu acho que o dado, assim, fundamental, eu acho que não é nem tanto, isso é uma impressão minha, assim, do dia a dia, não é nem Uhum, tanto, talvez, o medo de perfurar, sabe? É a questão de você não documentar aquilo ali. Do tipo, cara, eu operei, mas eu achei que tinha uma suspeita de ser uma neoplasia e houve contaminação, perfuração na cavidade, porque tava difícil, tava aderido na parede, tive que manipular bem, porque isso ali você vai fazer, né? Dependendo uhum, do estágio da apendicite que esteja, ela fica infiltrada na parede, fica aquela inflamação mais crônica, endurecida. Então, isso tudo dificulta na manipulação e na ressecção do mesmo, né? E nessa hora que você vai puxando, ele tá um pouco friável, ele vai se romper, ok, pode acontecer. Mas o ideal é que isso seja documentado e que seja escrito. Até para quem for receber essa biópsia, que seja o coloproctologista, seja o cirurgião do aparelho digestivo, seja o oncológico, ele tem essa noção. ter aquele cuidado, né, Tem aquele com o cuidado, paciente, né? porque isso pode mudar a conduta lá na frente, né? Um exemplo, você tirou um tumor neuroendócrino, lesão pequena, não teve ruptura na cavidade, exames de imagem tudo normais, cara, talvez você não vai precisar fazer mais nada, só acompanhar seu segmento. Um exemplo, né? Mas se você recebe o laudo dizendo,
Era um tumor assim, mas estava pregado na parede. Para tirar o tumor, saiu um pedaço da parede, saiu rasgando tudo lá dentro. Era um tumor pequeno, mas rompeu lá dentro, né? Não é questão que talvez você vá ter que reoperá-lo, mas a vigilância aumenta em cima daquele contexto, né? Daquela Toda a situação. diferença entre um caso e outro, né? Aí você. É, muito. Perfeito. Uma coisa que a gente discutiu na aula passada, Bruno, foi sobre a apendicectomia tática, né? Que é aquele termo que a gente escutou muito na residência, né? Então, aquele trem, tá lá o apêndice de bobeira, o residente olha pro staff, ei, chefe, eu posso, né, fazer essa Deixa eu tirar. apendicectomia? Deixa eu tirar, né? Tá aqui, né? Tá tão fácil, né? E tal. Então, Uhum. a gente discutiu muito sobre isso, né? Mas uma coisa que o guideline da Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal fala é que se você tiver em uma cirurgia e observar alguma alteração no apêndice, né, você está autorizado a fazer aquela apendicectomia, né? Então, assim, tá numa cirurgia qualquer, ou vídeo aberta, e aí olhou ali no apêndice, se tem uma alteração, tem uma massa, tem um tumor, você está autorizado a fazer a apendicectomia tática, não, né? Aquela apendicectomia é para fazer, né? Não é para deixar, não é para treinamento, não, né? Só esse detalhe aqui que eu peguei no gancho aqui no. Verdade, verdade. Concordo. É o que, puxando um paralelo, é o que a gente está tentando fazer, e a sociedade de ginecologia está muito em voga isso, da salpingectomia, né? Oportunística, né? Então, o paciente está lá, tá tranquilo. Isso ela recomenda até para outras sociedades, né? Tu tá lá mexendo, fazendo um câncer coloretal, e, se possível, tira a trompa, né? Se a paciente já tem uma prova constituída, não vai fazer mais nada, porque a incidência de câncer de ovário vem lá de lá, né? Uma boa Uhum, parte. Então, cai um pouco parecido, mas é mais ou menos isso. Também tá se pregando para fazer isso aí também. certo. Beleza, excelente. Bruno, você falou aí que eu tenho que fazer a apendicectomia para depois saber que tipo de tumor eu estou lidando ali, né? Uhum, Mas vamos lá, veio o tumor não neuroendócrino, certo. certo? E aí, o que é que eu preciso me preocupar com essa biópsia? Tumor neuroendócrino, tá lá na peça, passando na sua frente, e aí o que é que eu preciso me preocupar, assim, de primeira? Em relação ao tamanho, tem fatores de risco, né? Que a gente tem que lembrar na hora para poder tranquilizar ou encaminhar o paciente, né? Tá. Cara, assim, o tumor neuroendócrino, como um todo, ele é o mais comum dessas neoplasias, né? Isso é 60% dos casos. Então, é o que mais rotineiramente vai chegar. O achado, né, que a gente mais vê é o achado incidental. Sem querer querendo, você faz a apendicectomia e tinha aquele nódulo lá, amarelo na ponta, você achou estranho, tá, beleza. Mas foi. E aí é onde que você vai se pregar na biópsia, né? Primeira coisa, né? Normalmente a gente rotineira. Quando esse paciente chega no serviço, a gente sempre tende a, no mínimo, pedir uma revisão de lâmina, tá? E uma imunohistoquímica para esse resultado. Quando ele já vem referenciado, né? Se não, quando a gente for referenciar para o residente que estiver estudando, escutando, ou o cirurgião geral também, a gente referencia, se possível, pede uma revisão de lâmina de outro serviço para a gente realmente comprovar que é aquilo mesmo e tudo mais. O diagnosticamente confirmado, a gente vai para algumas análises do anátomo patológico. O primeiro deles é o tamanho, é o que diferencia, né? Então, hoje a gente tem bem estabelecido que aqueles tumores acima de 2 centímetros, ele está respaldado e indicado para uma ampliação da cirurgia, né? De a gente fazer uma colectomia nesses casos. Colectomia direita com ressecção do meso, né? Naqueles menores, a gente pode, dependendo de outros achados, margens livres, tudo tranquilo, só acompanhar, só a Vida que apendicectomia está segue. resolvido. É. O grande lance, aí eu ia perguntar para você como é que você está fazendo entre um e dois, né? No meio termo. O de Muito dois, tudo obrigado. bem. Os 2 Muito centímetros nós obrigado estamos pela beleza. pergunta. Nós estamos. Os 2 centímetros a gente está fazendo a colectomia É, direita. Menor do que um, a gente está acompanhando. E entre um e dois, como é que você está pensando? Como é que você faz na sua rotina hoje deixei. aí? Esse é o X da questão do Fiz uma negócio. pergunta tão fácil assim para você e tal, mas É, você me mete numa dessa, né? Rapaz, entre esse meio aí é que é o embolado, né? Então, assim, até 1,5, aquele guideline que eu falei,
ele diz que eu posso tratar com mais tranquilidade, né? Acima de 2, acabou. Caso cair, eu tenho que reoperar o paciente para fazer aquela cirurgia oncológica, né? E colectomia direito com linfadenectomia, né? E aí fica esse meio termo. Ele diz que é o guideline passa para a gente que é uma decisão que tem que ser tomada particularizando cada caso, né? Olhando dados como o tamanho que já foi dito, né? E outras coisas que é invasão angiovascular, invasão linfática, invasão de meso, né? Tipo de crescimento do tumor, KI67, maior do que 3%. Então, esses dados vão te ajudar como fatores de risco, né? Para você definir se vai reoperar o paciente ou não, né? E aí é uma decisão muito individualizada entre o paciente e o cirurgião, né? Se tem esses fatores de risco, eles tendem a indicar a cirurgia oncológica, né? Na realidade, a gente preza até por pecar por excesso, né? Às vezes, nesses casos, né? Porque pelo receio de uma recidiva, mas o importante é ter essa decisão muito bem discutida com o paciente, né? E vendo esses fatores de risco na peça. É uma decisão difícil, né, Bruno? Não é uma decisão fácil, né? Você fica aquele meio termo que você fica. Fica sem saber como fazer, para onde correr. Mas eu acho que isso é muito interessante ser discutido isso em reunião, né, multidisciplinar, com outras pessoas junto. Então, resumindo, né, acima de 2, a gente colectomia, menor do que 1 centímetro, a gente tende a ser mais conservador, entre um e o outro, a gente vai pesar alguns fatores de risco, né, para saber se isso vale a pena ou não investir. Para também a gente não ficar fazendo aquele que chama de overtreatment, né, tratamento é demais, né. Até Uhum, porque, cara, o dado, né, para tumor neuroendócrino, sobrevida, por exemplo, tem um trabalho, é, mais de 10 anos, para aqueles que não tinham linfonodo acometimento, era 99% sobrevida. Para aqueles que tinham, era 95,9%. Eu, tipo, o cara morrer de um negócio desse, né? Assim, é muito é, questionável. É quando você pega um tumor de 1,5 centímetro, aí, tipo, sei lá, se for um idoso, aí, cara, tu bota em sala, faz a colectomia, aí, sei lá, vazou a anastomose, qualquer outra coisa, aí, tu, cara, é mais fácil ele complicar do vazamento da anastomose ou da própria anestesia, sei lá, que seja, do que de fato do própria doença, né? Ele não ia morrer desse tumor, né? Vamos ser bem sinceros afinal das a, contas. Até a mor questão de a morbidade do procedimento é muito maior do que da a própria doença. doença de base, né? Então, o cara, sei lá, 70 anos. Em 10 anos nesse tipo, 95 escaparam. Cara, aí você bota isso na balança também. Isso vale a pena ver o PS, o status físico dele, se vale a pena ou não. Por mais que seja um procedimento relativamente tranquilo, que hoje você pode ter acesso a poder fazer pela laparoscopia e tudo mais, mas não deixa de ser um novo procedimento, né? Então isso tem que ser Certeza. pousar na ponta da balança. Agora sim, mudando um pouquinho do ramo, né? Vamos passar um pouquinho dessa parte do neuroendócrino. Você perguntou para mim, eu vou perguntar para você também, tá? Agora, para você entender. O outro grande grupo disso aí que a gente discute e fala, né? Que fica disfarçado um pouco nessa questão de apendicite, tumor e tudo mais, é essa questão da neoplasia mucinosa, né? E do possível pseudomixoma peritoneal. Tu já pegou algum caso desse aí, por aí, na residência? Como é que tu se lidou com isso aí? Cara, já vi muito caso, principalmente porque lá na nossa residência de cirurgia digestiva, no HGF, né, drenava muito caso de pseudomixoma, porque lá o doutor Cássio, que era um dos nossos staff, né, fazia high-pack, né? Então, assim, Uhum. acabava drenando alguns casos para lá, né? E a gente não era incomum encontrar no ambulatório deles esses casos, né? E assim, a gente tem normalmente é um achado, né? Como você falou, de neoplasia mucinosa, né? Mas às vezes a gente pode se deparar pré-operatoriamente, num exame de imagem, como a gente já comentou aqui também, né? Mas a gente precisa saber que tipo de neoplasia mucinosa é essa. Como você bem falou, é importante que a gente tenha essa biópsia, né? Bem estudada, imunohistoquímica às vezes, até revisão de lâmina, para a gente ter essa certificação, porque o tratamento, ele pode implicar isso. Às vezes a gente encontra só a alteração no apêndice ali, não é? Faz a apendicectomia e tem o resultado da neoplasia mucinosa.
Pode ser de baixo ou de alto grau, né? A de baixo grau é, ela é uma neoplasia, digamos, mais tranquila, né? Você tende a ficar mais tranquilo. 100% de cura, né? Digamos, fazendo aquela ressecção com margens livres, né? Sem a perfuração, né? Então, e a de alto grau a gente tem que tomar certos cuidados, né? E mas o importante é assim. Outro detalhe, Bruno, é se tem ou não mucina na cavidade, né? Porque aí já transforma totalmente o prognóstico do paciente, né? Então, tem mucina na cavidade, a gente já fica receoso, porque como você falou, é um M1, né? Então, já é outra doença, praticamente. Já é outro cenário e suspeitou de ruptura ou tem doença na mucina peritoneal, cara, tem que ser referenciado. Ele tem que estar num centro que vai fazer o tratamento dele correto. Tem casos que, por exemplo, o apêndice aparentemente em macroscópio parece normal e tem mucina na cavidade, né? E aí você fica, e aí, veio de onde isso aqui? É dali mesmo? E tudo mais. Mas ele tem que ser referenciado para realmente fazer o tratamento adequado, como você falou. Então, muda a questão da histologia, muda a questão do tratamento. E como você falou, você teve uma experiência de ter, né, um episódio de visualizar também as HIPECs, citorredução. Então, isso é no centro de referência, é o local onde esse paciente tem que ser referenciado para o tratamento dele de uma forma mais adequada, né? Então, teve ruptura, tem suspeita, a primeira coisa é referenciar esse paciente. Depois do resultado, né, recuperação, tudo mais. Não adianta também você, na primeira cirurgia que você fez, você está lá no plantão, fez a cirurgia e encontrou, né, a disseminação. Ó, tira o apêndice, documenta, estabiliza, né? Termina a cirurgia, mas documenta e fala, ó, no pós-operatório, resgata a biópsia e vai lá para o centro de referência e tudo mais. Já deixa esse encaminhamento para resolver, né? Porque o padrão desse tipo de paciente, de fato, é fazer a ressecção completa dos locais de acometimento da mucina e juntamente com a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, né? O famoso HIPEC, isso aí, né? Lembrando de fazer só a helicolectomia ali, se o cara, tem uma neoplasia aqui, não sei o quê, eu acho que aqui tem que fazer uma helicolectomia, o cara mete uma helicolectomia ali, né, e esquece, né? Não é bem isso, o tratamento não é só esse, né? Não é só esse, não é só esse. E como você falou, o próprio grupo ele tem uma classificação própria disso aí, né? Tanto de baixo grau quanto de alto grau. Então não é para ser feito em qualquer serviço, tem que ser no centro terciário com equipe treinada, porque tem uma morbidade relevante nesse tipo de situação, entendeu? É boa. Beleza, beleza. E aí, bicho, a gente viu aí as neoplasias mucinosas, né? Falamos um pouco aí de tumor neuroendócrino também, né? Mas tem o adenocarcinoma tipo colo, né? Que pode aparecer Sim. também. Adenocarcinoma tem carcinoma mesmo, né? Uhum. E aí é um achado também que a gente tem que tomar certo cuidado, né? E aí, fazer só a apendicectomia ou fazer a colectomia? E o que é que a gente se depara aí de decisão aí na É, hora do vamos ver? como eu falou, né? Tudo a gente vai depender da biópsia. Então, imaginemos que a gente fez, tirou, vê o achado, né? De adenocarcinoma, do tipo do colo mesmo, a gente tende a tratar realmente como doença coloretal, né? Hemicolectomia direita, realmente oncológica, faz o estadiamento todo completo, dependendo do caso, vai para uma quimioterapia adjuvante ou não, mas é isso mesmo. E tem deles que tem um tipo mais agressivo, né? Que é o caliciformes, que ele, vamos supor, ele é híbrido, né? Ele é uma mistura Ele, do ele é meio lá, neuroendócrino meio junto, cá, né? Ele é meio lá, meio cá, né? ele bateu na trave, vamos falar assim. E Nossa. aí você tem que tratar realmente sempre pesando pelo excesso, né? Como se fosse realmente um tumor coloretal com todos. Então, por mais que ele seja 1 centímetro, né? Mas ele tem um poder de agressividade muito maior do que o tumor neuroendócrino. Então, o neuroendócrino a gente trata ele mais indolente, mais com calma, parcimônia. O pseudomixoma, vamos falar assim, né? Peritoneal, como a gente discutiu. Ele tem que ser no centro de referência mesmo, que aí você vai precisar de uma redução, possivelmente de um HIPEC. E o do tipo colon, né? Esse você trata como se fosse, por mais que ele possa ser pequeno, mas ele tem um poder
de disseminação linfonodal ou para sítios à distância maior do que os outros tumores, do que o neuroendócrino. Então, por isso você trata com uma certa agressividade, por menor que seja o tamanho, né? Então, você vai muito para isso daí. Hemicolectomia direita com linfadenectomia realmente padrão. Perfeito, perfeito, é isso aí. Nesses casos aí, a gente faz como se fosse uma neoplasia de Colmé, né? Em colectomia padrão, né? Ah, isso. Direita. Vídeo Hum, aberto, Bruno. Vídeo. Tudo por vídeo, cara. Tudo por Vídeo. vídeo. Tudo Macho, é doido, faz uma bom, diferença gigante, demais. né? Demais. A gente teve algumas experiências, né, Bruno? Aí, operando aí, a gente via Foi. como era diferente o paciente. A gente já Pós-operatório teve, do paciente é totalmente diferente. a gente já teve casos, a gente já operou aqui apendicite. Vamos dizer assim, não, suspeita. Aí eu lembro que tu olhava pra mim e falava, cara, realmente tá parecendo um tumor de colo, ou tumor de apêndice, desculpa. E aí, vamos fazer a colectomia direita logo? O cara fica, pô, o colo todo na mão, todo soltinho. Aí, não, tira, agora a biópsia, a gente falava pro paciente, aí vinha lá, a biópsia a gente reoperava depois, né? Fazia a colectomia direita e tudo, e era sucesso, né? Do vídeo, tudo soltinho, tudo tranquilo, não tem aquela aderência toda a cirurgia aberta. Um É, outro ponto, André, antes que eu esqueça de falar, né, que você falou, a gente falou um pouquinho dos achados, mas quando esses pacientes vão para o serviço, o ideal também, cara, é avaliação de marcador tumoral, entendeu? Então, tanto para pseudomixoma como para esse do tipo cólon, cara, o CEA também é um dos marcadores que ajuda a decisão, né? E ver questão de sobrevida e prognóstico também, principalmente em valores acima de 5, né? Maior ou igual a 5, eles tendem a ter um pior prognóstico ou até indicar tratamento e muda também a questão de segmento nisso aí. Então, para a turma que está em casa assistindo depois o vídeo aí, o marcador tumoral é interessante. CEA, CA 125, CA 199 tem valor prognóstico documentado, principalmente para pseudomixoma peritoneal, tá? E para o adenocarcinoma tipo colo, né? e para segmento, né, Bruno? Segmento, Para segmento também. segmento, né? Para Segmento. segmento é importante. Perfeito. É, Bruno, em relação a tumores neuroendócrinos, lá na minha residência também tinha tem um chefe lá que o doutor, o ambulatório dele era cheio, né? Tumor neuroendócrino. A cara, a boca dele era esses marcadores aí, cromogranina, sinaptofisina, não sei o que. Rapaz, era muito. É, o, o segmento desses pacientes aí, é importante a gente também ter aquele estadiamento, né? Fazer tomografia ou ressonância, né? Tórax, abdômen superior e pelve, né? E, e aí ter aquela. Antes era a cintilografia com Com galho. somatostatina, né? Com Aham. análise da somatostatina, o e tal, né? E Isso. agora a gente já tem o PET-CT com o GA, não sei das quantas, né? Com galho, né? 68. Tá, né? E Isso. aí, e aí tem um segmento que ele melhora em relação a prognóstico, porque ele detecta metástases mais precoces, né? E menores, né? Uhum. E consegue informar melhor em relação a isso, né? Isso. É um detalhe que a gente lembra, né? Que tá, assim, a gente vê muito em centros de referência, né? Mas quando a gente vai dia a dia, não vê tanto, né? Não vai Mas, estar tão. É porque tem mas muito disponível em alguns desses locais, né? Acaba que extrapola muito, mas não é de fato a prática que a gente faz muito, né? Porque o neuroendócrino como um todo, ele como o próprio nome está falando, ele tem esse componente neural, hormonal, e tudo, então ele pode simular outras sinaptofisinas que podem estar atuando no corpo como um todo, né? E aí com o PET ele acaba detectando isso daí, mas de fato, te falar, não é a nossa prática, não é a nossa rotina. E como também ele tem uma tendência de recidiva muito baixa, normalmente o estadiamento, o segmento realmente só com as tomografias, ou dependendo do caso, com a ressonância, supre bem esse contexto aí também, entendeu? show de, show de bola, show de bola, muito bom. Rapaz, só lembrar, Bruno, de quem está assistindo aqui e se inscrever aqui no canal do Mandacaru, né? Sim, importante, importante, Curtir, né? curtir, né? Porque a galera assista, mas se inscreva aqui, né? Para dar um like aí, para poder disseminar isso para os outros colegas, né? É, Que sempre a esse gente movimento está possa crescer, né? trazendo temas interessantes aqui, discutindo, né? Falando um pouco sobre a vivência e a prática. Foi por isso que o grupo foi montado, né? A gente falar sobre o que a gente faz no dia a dia, o que a gente vê, como a gente trata, como a gente acompanha,
e ajudar a gente a crescer o canal, né? E disseminar mais o conteúdo para a galera aí. É importante também. Bem lembrado. Eu tava esquecendo de fazer o merchan, o merchan. É um mexendo, é um mexendo. É, é, Tem que chamar a galera, né? é isso, é isso. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que veio aqui na minha mente. Em relação àquela citologia peritoneal, vale a pena fazer? No caso lavado, você tá falando? Sim, Cara, a gente não tende a fazer de rotina. Vou te falar, não mais é o. para é, estômago, pâncreas, coisas mais Justamente, é. A tendência é só fazer esses casos quando vai mudar em termos de conduta o prognóstico. Então, não é a nossa prática de fazer para isso aí, para câncer coloretal, mesmo o tipo que possa ser o pseudomixoma mesmo, a gente não tende a fazer, né? O lavado peritoneal, ele não muda o estadiamento nesses casos aí, entendeu? Na grande maioria das vezes. exato, exatamente. Eu também, a gente não costuma, não. Eu aprendi muita coisa com você, né? Então, você está dizendo aí também, aí eu acabo replicando aí, né? Não tem condição. É, que eu digo, pode É, até ser que faça, né? Mas aqui nos serviços, assim, a gente não tem esse costume nessa rotina de estar fazendo, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Só para rocha. na minha época, na residência, a gente tinha os professores e colegas, a gente tratava neoplasia de apêndice, era muito pela base. Era assim, o detalhe. O tumor é quantos? É 10 centímetros. Tá onde? Tá na ponta. Ah, beleza. A base tá livre, Tranquilo. tá resolvido. E o outro era 1 centímetro. Mas ele tá onde? Tá na base. Ah, colectomia direita. Então, era muito disso. O apêndice era assim, né? O neoplasia de apêndice era tratado dessa forma, na minha Uhum. época, né? Não que eu sou tão velho assim, mas a gente tinha essa racional, era esse, entendeu? Eu não sei como é que era a tua prática, e se a pergunta que eu queria falar é a seguinte: essa questão do acometimento da base, ou se é na ponta, ele muda alguma coisa na sua prática, na sua rotina, ou não? Ou é coisa realmente do passado, não tem nada a ver? Como é que tu vê isso aí hoje em dia? Mas, assim, na prática é o seguinte, dificulta um pouco a ressecção, né? Porque a gente quer dar aquela margem para estudar a peça, né? Uhum, Então, se tiver uma condição, por exemplo, de fazer uma ressecção com um pouquinho de margem, sei lá, eu tenho um grampeador ali que eu posso fazer, posso passar uma tiflectomia, alguma coisa do tipo, para ver o que é aquilo, entendeu? E vir com uhum, margem livre, porque se for neoplasia mucinosa de baixo grau, estando ali na base, eu tendo margem livre, sendo uma coisa tranquila, talvez eu não precise fazer uma colectomia direita, né, no paciente. uhum, Então, na prática, vai muito do momento. Se eu consigo fazer aquela ressecção ali naquela margem, eu ainda tento. Mas confesso que é um pouco difícil, às vezes pela limitação do recurso e às vezes por você estar operando ali só ou com um residente, né? Que uhum, aí não vai trocar muita ideia e você às vezes tem que decidir sozinho, né? uhum. E É aí, mas isso. meteu aí colectomia, cara, e assim, eu já fui mais agressivo quanto a ileocolectomias, assim, em Uhum, paciente, tanto com apendicite, eu achava melhor fazer uma ileocolectomia de que deixar um coto ruim, ou então, hoje eu tô contrário, bicho, hoje eu tô menos ileocolectomia, né, e tô uhum. mais conservador a isso. É E melhor você você? fazer em dois tempos, mas faz seguro, sabendo o que vai fazer, do que de fato você fazer algo a mais, né? Também a tendência tá muito disso também. É uma coisa que vem até na parte da oncologia como um todo, a gente está tendo muito descalonamento cirúrgico. Já fomos mais agressivos, hoje a gente tende a ser menos, vamos dizer assim, pelas morbidades e complicações que acontecem no pós-operatório, né? E sobre essa questão da base, né? E volta para aquilo que a gente começou do áudio aqui do vídeo, né? Que assim, a histologia que importa, entendeu? Ela é que vai mandar na questão. O tamanho vai também, na localização, mas é a histologia que vai mandar na questão da decisão cirúrgica que você vai fazer depois ou não. Então, a, a base que ela vai importar para a gente, o acometimento, é se você conseguiu dar a margem ou não. E a margem, hoje na literatura, a gente não tem aquele dado. 3 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro, 2, não. É margem livre, é binário, é sim ou não. Tem margem livre, a neoplasia é na base e na peça cirúrgica. Por exemplo, é 1 centímetro.
mas deu margem livre do seco, tumor neuroendócrino, tá resolvido o problema. Entendeu, né? Acabou. Se for, teoricamente, 2 centímetros na ponta, que está bem longe da base, aí você tem que fazer a colectomia, porque esse tipo de tumor, ele dissemina, ou é peritoneal, né, ou na parte linfonodal. Então, você faz a colectomia para retirada do meso, dos linfonodos que possam estar cometendo ali. Aqueles acima de 2 centímetros, a disseminação, ela foi mais de 60% nesses casos, a chance, né? Então, por isso que a gente indica fazer a colectomia, é mais para ressecção linfonodal do que para dar margem, vamos dizer assim, né? Nesse contexto, é um avaliamento do estadiamento, né? Acaba que é muito por isso. Então, a base ou a ponta muda só se você conseguiu dar margem ou não, mas no final das contas, a histologia, né, é o que vai determinar o tratamento definitivo daquele paciente, né? É lógico que tem casos que você não consegue, né, Bruno? Então Ah, você vai, aí você tá ali, tá lascando, então não tem o que fazer. Mas assim, verdade. mas podendo preservar ali, você tenta, né? Porque, Uhum, enfim, é menos mórbido, né, para o paciente, né? perfeito. Enfim, falando para puxando aqui um pouquinho aí pro final até, Bruno, em relação ao tratamento que a gente falou aqui de neoplasia hemocinosa, do pseudomixoma, né, que pode acontecer, né? O pseudomixoma ele pode ter origem no apêndice ou pode ter origem também anexial, né? No caso Uhum, das mulheres, né? E aí você pode se deparar, né, com essa situação de dúvida, né? É, eu acho que na dúvida você não faz a apendicectomia, não é isso? Você faz biópsias peritoneais e tenta ver esse diagnóstico, porque o tratamento é a cintoredução mais o HIPEC, não é isso? isso, isso. Então, pensando nessa parte do pseudomixoma, o tratamento que você falou é isso. E para isso precisamos dar o diagnóstico. Na mulher em específico, existem algumas neoplasias do trato digestivo que ela acaba metastatizando para ovário, né, para anexo. E às vezes por contiguidade, o apêndice está muito próximo ali do ovário, do anexo direito, né, então você fica. E tem o contrário também. Às vezes a neoplasia é do ovário e ela está cometendo um apêndice. Aí você fica na dúvida. E quem vem o ovo, né? Da galinha, né? Exato. O ovo, né? Quem foi que veio primeiro aí na situação? No final, é a patologia que vai definir. É ela que vai definir a questão. Então já teve casos que a gente operou o ovário, operou os dois ovários, doença na cavidade toda, pá, biópsia, né? Sinais digestivos de adenocarcinoma, do trato digestivo, vixe, meu, era de outro canto. E a gente teve que, né, um outro cenário. E já teve o outro contexto, né? De a gente achar que era do ovário, mas acaba que vinha do apêndice. Então, é a histopatologia que vai definir o contexto. O importante é documentar o que você viu, porque falando em pseudomixoma, tem um índice que também a gente utiliza muito, né, em grandes centros, é o índice de carcinomatose peritoneal. Então, precisa ser documentado para saber qual é o índice disso aí. Acho que foi Sugar Baker que desenvolveu isso aí, que a gente utiliza para ovário, usa para pseudomixoma. Então, onde é que está a localização dessas lesões, né? A gente Sim. estadia ela em 13 áreas e a gente manipula e vê como é que está lá a situação, até para ver questão de prognóstico, se ele aguenta uma citorredução, se a proposta é uma citorredução com high-pack, como é que vai ser o tratamento dele definitivo. Então, a gente que às vezes não está no centro de referência, mas é importante documentar. Ó, operei o paciente tal, era um pseudomixoma, tinha lesão ali, assado, encaminha um relatóriozinho para o colega que vai receber no centro, já tem a noção de como é que vai estar o resultado da cavidade e saber se faz sentido fazer essa interrupção, se sai tudo ou não sai, se a lesão está cometendo, por exemplo, hilo hepático, se é na raiz do meso, se é no intestino, não está, Faz para toda a definir até diferença. essa questão, né? Isso ajuda demais. Faz toda a diferença, é verdade. Para quem não ouviu ainda ou não conhece, a redução é uma cirurgia em que a gente tenta fazer toda a ressecção daquelas lesões, né? Através de uma peritonectomia, né? Então a gente sai ressecando o peritônio, diafragma, intestinal, pelve, né? E das lesões maiores também, se for preciso fazer ressecções maiores, tem que fazer, né? E associado a isso, a HIPEC, né, que é uma quimioterapia intraoperatória, né?
Então, depois da citorredução, a gente faz uma quimioterapia, joga o quimioterápico na cavidade, né? Ele age ali por algum tempo, e aí é o que a gente chama de HIPEC, né? É, e é uma cirurgia muito mórbida, né? Que a gente tem que levar em consideração isso também, né? Mas que para esse tipo de doença, ela tem uma boa resposta, né? Uma excelente resposta. Para pseudomixoma, por exemplo, para quimioterapia em 10 anos, né? O cara, ele chegou a ter dados mais de 70% de sobrevida e resposta disso aí, chegando até 87%, se eu não me engano, para pseudomixoma baixo grau, que fez a citorredução com a HIPEC, Com né? HIPEC. Então, muda o cenário do paciente. Isso para estágio M1 mesmo, aquele que eu te falei com M1A, Sim, né? Com, sim, com, com mucina na cavidade. Então, isso é um excelente tratamento e resposta, mas só faz em centro de referência. Isso é tão interessante que eu já vi casos de pacientes chegarem, foram operar com o cirurgião chegar e olhar, não, não, isso aqui não sai não. E aí quando o mesmo caso do paciente vai para o outro serviço, aí o outro cirurgião olhou e disse, não, isso aqui sai. E realmente é, tira tudo, faz tudo, entendeu? é Então, verdade. se o paciente, vamos dizer assim, se der a sorte de cair na mão de uma pessoa boa, de um centro bom, cara, né, que não era para ser sorte, né? Era para ser a obrigação, vamos dizer assim, o cara tem uma sobrevida excelente, né? Em relação a isso aí. Aquela coisa de estar no lugar certo, né? Dá certo, é. Mas foi Verdade. foi a cirurgia mais longa que eu participei. Foi uma citorredução mais uma HIPEC. Rapaz, começou o quê? Começou umas 8 horas, mais ou menos, a cirurgia de fato. Quando foi 23 horas, a gente tava fechando paciente. Cara, foi uma cirurgia que Só tem assim, hora para começar. Só tem hora para foi começar. pancada, velho. Foi pancada, assim, foi impressionante, mas, Mas o mas resultado é eu, gratificante. O resultado é é, gratificante. com certeza, com certeza. Acaba todo mundo cansado e tal. É claro que nesse espaço de tempo a gente revezou um pouquinho, né, e tal, lá em campo, mas a duração foi essa. É. Gigante, mas foi excelente. Pois é, E, Brunão. E aí, tem mais alguma coisa que você lembra aí de neoplasia de apêndice para a gente puxar aqui? Ou a gente, a gente já espremeu por todo canto aqui? cara, assim, eu acho que foi muito interessante, foi muito boa a conversa, proveitosa, né? Eu acho que o recado que vale, né? Resumindo, se a gente fosse resumir, claro, não vai dar para falar tudo, né? Mas é a gente lembrar que existe essa patologia, que ela é rara, mas pela quantidade que a gente opera, acaba se vendo mais do que devia, né? Como a gente comentou, que o tipo histológico ele define muito do que você vai fazer, e depois que a gente receber esse resultado, seja você residente, interno, ou cirurgião, é encaminhar para centro de referência, ou para quem tem o hábito de poder estar conduzindo e tratando esse paciente. Não adianta você querer resolver tudo lá no seu consultório, no seu centro cirúrgico, porque uma hora você vai precisar de um time multidisciplinar para conduzir esse caso, para tratar, e você vai faltar um pouco disso, né? Para o paciente isso muda prognóstico, muda conduta, muda tudo, sobrevida. Então, o ideal é que ele vá sempre para um serviço que tenha costume de tratar. E um outro ponto é a gente também saber reconhecer isso, né? Cedo, precoce, né? Não passar batido. É lembrar que existe esse tipo de patologia que tem que ler a biópsia como um todo, né? Completa, né? Ler do começo ao fim, que às vezes o patologista ele bota lá nos achados a mais, então isso diferencia muito do resultado de um apendicite comum, vamos falar assim. E que o menos é mais, né? Em boa situação dos caras. Então, tô suspeitando, eu acho que tem cara de peixe, parece peixe vive no mar, né? Mas você tem que tirar primeiro, documenta e depois você vê o que vai fazer com aquilo ali. Porque dependendo, só a apendicectomia já resolveu, né? Exatamente, exatamente. É muito. Você falou muito bem aí para resumir, né? Então, é bem isso, ter esse, ter esse cuidado aí com reconhecimento, ter esse cuidado na hora de identificar na biópsia, né? E tomar a decisão ou de reoperar ou de encaminhar para um centro de referência, né? Saber que existe, saber o que é que tem que fazer, né? É importante também. E
E é importante essa discussão, Bruno, para trazer justamente para isso, para a galera saber que existe, saber o que deve ser feito, né? E como fazer, né? Porque às vezes a dúvida na hora ali é cruel, né? E, e aí já esclarece um pouco, já ajuda muito o pessoal a tomar essas decisões. E aí, Bruno, eu trouxe aqui duas perguntas aqui de uma de um interno e uma de um residente aqui, que Hum. eu falei que ia ter essa aula e eles mandaram. A primeira de um interno, ele perguntou assim: todo apendicite que eu vejo na madrugada, eu preciso me preocupar com neoplasia, né? Ah, Então, isso muda a minha conduta, né? Foi essa a pergunta dele. E aí, o que é que você tem a dizer disso aí? isso aí foi o interno ou foi o residente? Né? Aí foi o bichinho do interno. Ele está Ai, meu preocupado com o Deus. plantão dele. Ele tá quase se formando, aí está preocupado se é aquela dor abdominal pode ser neoplasia ou não, e agora? Assim, não, tipo, urgência, né? Urgência é urgência, tratar a urgência, né? Então não vai mudar em nada. Se você suspeita se é neoplasia ou não, se é apendicite ou não, um exemplo, você vai tratar como se fosse um apendicite de toda forma. Então a gente não vai mudar a cirurgia ou a conduta pensando na suspeita de que possa ser, né? Porque a gente já comentou, a maioria dos casos, né, de cada 100, somente uma vai ser neoplasia, um e meio. Então não muda. O que vai mudar é o que você vai fazer depois com isso, né? Com esse resultado da biópsia que chega lá. Isso é o que provavelmente vai definir o futuro daquele paciente. Então, suspeitei, olhei na imagem, na macroscopia, seja na cirurgia aberta, seja na cirurgia laparoscópica. Ah, é seguir esse caso. Ó, cara, esse paciente aqui, fulano de tal, tem suspeita, bota na referência. Quando ele voltar no ambulatório, no retorno, cola atrás da biópsia dele, vai atrás, porque tem essa suspeita maior aqui, então vamos checar mesmo se é isso ou não, né? Esse é o fundamental. Vamos fazer pro interno, ele tem que saber isso aí, né? E como você falou lá no começo, né, Bruno? Às vezes esses casos são um caso assim que já vem arrastado, né? Não é um caso igual aquela dor de fossílica, aquela dor em fossílica direita, não é aquele quadro clássico, né? É um idoso, tá com uma perda de peso aí que não dá para explicar. Então, tem algumas coisas aí que podem ajudar, né, a você suspeitar, né? Então, Uhum, uhum. mas o quadro de suspeita de apendicite é suspeita de apendicite. A gente tem que tratar isso, não deixar passar em branco a suspeita de apendicite, né? Referenciar quando for necessário, pedir a aparecer de cirurgião quando for necessário. Não é Isso. isso, Bruno? Perfeito, perfeito. É isso aí. E o outro foi o residente que quer saber se pode operar o apêndice ou não quando tiver faz pirocolectomia, quando tiver suspeita de neoplasia. Aí eu acho que a gente já respondeu Essa essa pergunta pergunta aí. aqui na aula, né? Aham. Então, o menos é mais, né? Nesses casos, então é bom saber o tipo histológico para poder tomar a conduta certinha, né? Conduta certinha. Se ele pode operar ou não, vai depender. Se ele é um residente bom, se não é, né? Se ele tá no R3, no R2, no R1, né? Aí é outra história. Exatamente. Eu peço só para ver aqui um pouquinho, para eu mostrar como é que faz. É. Aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma, só dar uma olhadinha aqui para eu dizer É, como é que faz essa apendicectomia. verdade, verdade. Tem a história daquele colega nosso que ele estava no R1, né, da residência, e aí fez uma. Estavam lá no colectomia, né? E ele auxiliando no segundo mês de residência, não sabia dar nem um ponto. Aí o staff fez a cirurgia, e quando estavam fechando lá, ele olhou para o R1 e disse: mas tu não quer fazer aquela apendicectomia ali, não, na peça, a peça já tirada, lá em cima da mesa. Aí ele brilhou os olhos e disse: quero, me ensina aí, como é que faz, professor? Me ensina aí, depois deixa eu só mostrar. Aí o staff tomou uma apendicectomia fora da Fora da peça. peça. Aí é uma papada, né? Ave Maria. Papalada. Beleza, beleza. Então, acho que a gente findou aqui a nossa discussão, né? Uhum. Agradecer aí a presença de Bruno aí, né? E foi uma discussão muito interessante. Eu acho que a gente abordou muito o tema de uma forma geral. E aí a gente fica para a próxima aula aí com o tema de diverticulite, né?
Joia. A gente vai falar agora, falar um pouco sobre diverticulite. Nas redes sociais a gente vai abrir caixinha, não é, Bruno? Para perguntas e Pra vocês gente podem discutir. interagir dessa forma. Show. É, fica aí o convite, né, para as próximas aulas, para as próximas discussões. Se você realmente está assistindo aqui o vídeo da gente, gostou, compartilha a conversa, compartilha o vídeo, divulga o canal também, que vai motiva mais a gente também a produzir mais, procurar mais conteúdo também. Lembrar, André, de deixar aí o link, né, dos artigos aí também no canal, né, na descrição do grupo, tá? Que a gente falou um pouco sobre os guidelines aqui, dos estudos mais recentes sobre a neoplasia. Acho que é interessante também para a turma pesquisar, se aprofundar um pouquinho mais. E a gente se encontra no próxima vez aí, falar um pouco sobre verticulite, também um tema bem interessante, muito comum, né? Chegar no plantão, no ambulatório, no consultório. Então, a gente pensar o que é que vai fazer com esse diagnóstico, como dar o diagnóstico, como é que faz o tratamento. E aí, como o André falou, vamos deixar algumas perguntazinhas lá, algumas caixinhas de perguntas no Instagram do grupo, né? Que se tiver interesse, quiser tirar sua dúvida, a gente vai lá ver, responder e tirar boa parte dessas dúvidas no dia do vídeo, né? Da gravação.